tomando a direção deste culto. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoando e sendo com cada um que chegar aqui à frente, Pai. Que Tu venha, Senhor, recebendo todos os louvores, Senhor, cada adoração, cada louvor, cada gratidão, Senhor, como cheiro suave em Tuas narinas, Senhor, em nome de Jesus, porque este culto é Teu, Senhor, este culto é para Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, abençoa todos aqueles que aqui se encontram, cada família representada, aqueles que ainda não chegaram, que estão a caminho. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe também aqueles que não poderão comparecer hoje à noite, que o Senhor os abençoe onde eles estiverem. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão 411. Vai, eu começo e tu acompanha. É dia festivo. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos, os remidos fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a Ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 103. Aleluia.
Salmo 103. Que diz assim a palavra do Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao Senhor. Como a igreja sabe, o Edson sofreu um acidente no mês de março, no dia 11 de março, e aprove o Senhor poupar a vida dele, né? Louvado seja Deus por isso. Louvamos a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, ainda que não mereçamos, mas o Senhor é muito misericordioso. E a gente passou um mês, eu acho que foi um mês, né, sem carro, ele indo trabalhar de ônibus, que a gente perdeu totalmente o carro. Enfim, a gente já contou a história aqui na igreja. E o Senhor nos abençoou, né, com um carro, graças a Deus o Senhor nos deu um carro. E ontem foi a primeira vez que nós fomos visitar os pais dele. E foi a primeira vez que a gente passou no local do acidente, ele dirigindo. E a gente parou lá no local do acidente e ele disse: eu quero parar para orar. Eu quero parar para orar e agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele me livrou. E enquanto a gente estava fazendo a nossa viagem ontem, Ele poderia não estar mais aqui conosco. Mas o Senhor, Ele é tão bondoso que Ele poupou a vida dele. E durante todos esses meses, a gente vem sempre conversando, né, sobre tudo isso que aconteceu, porque nada acontece na vida da gente que é cristão por acaso, né? Tudo tem um propósito e tudo acontece porque o Senhor permite. E aí eu disse a ele assim: tu sabe como é que as pessoas que morrem vítima de capotagem, como é que morrem? Aí ele: não. Aí eu disse: a grande maioria quebra o pescoço. E o Senhor poupou e ele não quebrou nada, né? Teve alguns arranhões. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem cuidado das nossas filhas, da nossa família. E como disse o salmista: o que darei eu ao Senhor?
que darei eu ao Senhor? Que eu sei que foi o Senhor que fez isso. Eu sei que foi o Senhor quem livrou, eu sei que foi o Senhor quem guardou. Eu sei que foi o Senhor que nos restituiu o carro. Eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem cuidado da nossa família. E a minha oração é que cada dia mais nós estejamos como família na presença do Senhor, no centro da vontade do Senhor. Porque esse é o melhor lugar para estar, no centro da vontade do Senhor. Então eu louvo ao Senhor, porque o Senhor, Ele sempre esteve conosco, Ele está conosco e sempre estará conosco. Amém? Eu convido o Ministério Feminino a louvar ao Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Salmos 34, o 8, que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu.
que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. E tudo que somos e tudo que temos vem do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Convidamos também o Ministério Infantil para estar louvando ao Senhor. Amém. Logo após o Ministério Infantil, o Ministério do Louvor está com a oportunidade. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Amém. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos continuarmos louvando e bendizendo ao nome santo do Senhor. Amém.
sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Se muralhas à frente encontrar, ao chão
O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Se muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar. Cadeias e milhões se quebrarão com o som do meu louvor, Senhor. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Portais do inferno cairão, acusações se cairão. Se muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar. Cadeias e milhões se quebrarão com o som do meu louvor. Declare que o Senhor é nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. seja quebrantado e humilde para atrair o teu coração. Que o meu coração se mova com a mesma compaixão que move o teu coração. Que o teu
seja marca em tudo que eu fizer e aonde eu for. Quero atrair aos teus braços todos os feridos, rejeitados, maltratados pelo mundo. Quero conduzir ao caminho da cruz aqueles que são cegos e perdidos, iludidos nessa vida. Quero ver com os teus olhos, sentir com o teu coração. É preciso te amar e ser movido pelo teu amor. É preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Que o meu coração seja quebrantado e humilde pra cair o teu coração. Que o meu coração se mova com a mesma compaixão. Move o teu coração e o teu infinito amor seja marca em tudo que eu fizer e aonde eu for. Quero atrair aos teus braços todos os feridos, rejeitados, maltratados pelo mundo. Quero conduzir ao caminho da cruz aqueles que são cegos e perdidos, iludidos nessa vida. Quero ver com os teus olhos, sentir com o teu coração. É preciso te amar e ser movido pelo teu amor. É preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Pois ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor seria sem nenhum valor. Ainda que eu tivesse dons e aprovação dos homens, sem amor eu nada seria, pois tudo passará e permanecerá no teu amor. Eu preciso te amar E ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido, Pai, seja adorado, seja entronizado, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a vermos, Senhor, com os teus olhos, a sentir com o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que onde quer, Senhor, que nós venhamos a chegar, nós possamos, ó Deus,
ser diferentes, assim como está escrito em Tua palavra, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, que nós possamos, ó Deus, impactar a vida das pessoas de maneira que elas queiram Te conhecer, de maneira, Senhor, que elas queiram se aproximar mais de Ti, de maneira, Senhor, que elas queiram conhecer esse Jesus que nós servimos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a amar com o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, e tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque de nós mesmos, Senhor, nada tem de bom. Nada tem, Senhor, de bom em nossos corações. Mas o Senhor é tão misericordioso. O Senhor é tão compassivo. O Senhor é tão bondoso, que o Senhor coloca em nós o Teu amor. O Senhor coloca em nós a Tua graça. O Senhor coloca em nós a Tua misericórdia, para que a gente possa olhar para os nossos irmãos assim como Tu olhas, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, recebe o nosso louvor como cheiro suave em Tuas narinas, porque só Tu, Senhor, és adorado neste lugar. Só Tu, Senhor, merece toda a honra. Só Tu, Senhor, merece toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação. Aqui não há espaço, Senhor, para nenhum outro Deus, porque nós sabemos, Senhor, que não há nenhum outro Deus, não existe nenhum outro Deus além de Ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para Te adorar, para Te bendizer e para Te exaltar. Seja exaltado, Senhor, no nosso meio. Seja adorado, Senhor, no nosso meio. Seja adorado, Senhor, na nossa família, na nossa casa. Em nome de Jesus, na nossa rua, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, Senhor. Seja adorado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja adorado, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Continua falando conosco. Continua, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por Sua graça e bondade para conosco. Irmãos, nós falamos um pouco aqui a semana passada sobre isso e mais uma vez continuando, o culto ele foi instituído para que a gente pudesse estar reunido para adorar juntos a Deus. E nessa adoração, vivermos e comungarmos as bênçãos e partilharmos as bênçãos que o Senhor, Ele tem feito na nossa vida. Como prova da sua soberania, do seu eterno poder, que muitas vezes é desprezado pelo homem. E quando digo pelo homem, não é o homem lá fora da igreja, às vezes nós mesmos, na igreja do Senhor, não enxergamos esse Deus glorioso que tem cuidado de nós.
Nós vamos ler a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, essa carta, ela apresenta nos seus primeiros versículos a profundidade da graça, da misericórdia e da salvação em Cristo Jesus. É em Romanos 3:23 que a gente vai encontrar lá que todos pecaram. É em Romanos 6:23 que a gente também encontra que também o homem, mais uma vez, repete-se que o homem pecou. Todos pecamos. E em 6:23 diz que o salário disso é a morte. Pois bem, então, enquanto nos primeiros capítulos de Romanos nós encontramos essa revelação da profundidade da graça, da misericórdia e da salvação em Cristo Jesus, chegamos no capítulo 12, Paulo passa da doutrina para a prática, para mostrar como essa graça de Deus, ela deve impactar a nossa maneira de viver como cristãos. E aí o apelo de Paulo é claro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o vosso culto racional. Então, diante de tudo que Deus fez, Paulo faz o apelo. A única resposta certa, a única resposta adequada é uma vida consagrada a Deus. E o culto racional nasce quando entendemos a misericórdia de Deus e decidimos viver de acordo com ela, com essa misericórdia. A gente, por mais que se fale de culto racional na igreja, e às vezes as pessoas não atentam para isso, não se dão conta do que é um culto racional. O culto racional não se limita à religiosidade, a momentos apenas no templo, mas o culto racional se expressa por uma vida totalmente entregue a Deus. E Paulo nos ensina que adorar a Deus de forma racional envolve consagração do corpo, renovação da mente
e transformação contínua para que possamos viver a boa vontade, agradável e perfeita do Senhor. Então, como nós definiríamos, qual seria a forma de definir um culto racional? Diante daquilo que a gente falou até agora, o que seria um culto racional de fato e de verdade? O culto racional seria uma resposta consciente, com entendimento, com discernimento a tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós não vamos fazer um culto para Deus, ou nós não vamos cultuar a Deus nessa noite, ou não viemos aqui cultuar a Deus para que Deus ele faça alguma coisa na nossa vida. Nós estamos aqui cultuando a Deus porque temos a consciência do que Ele já fez na nossa vida. Isso já é um princípio de um culto racional, já é o início de um culto racional. Então, nós não chegamos à compreensão de que um culto racional é aquele que é movido apenas pelas emoções, mas por entendimento, gratidão e decisão. E essa decisão é diária, todo dia. Paulo chega a falar que por causa do Senhor ele está entregue à morte todo o dia. Ou também uma outra expressão, uma outra forma de dizer é o dia todo. Então, é gratidão, mas também é uma decisão diária, dia a dia, de viver para a glória de Deus. E aí, cultivar esse tipo de culto é essencial para que tenhamos uma fé madura e transformadora. Então vamos pensar um pouquinho com Paulo nesses 2 versículos. Culto racional. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso culto a Deus, ou os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável. Imagine, você vai apresentar o seu culto a Deus como sacrifício vivo. Nos primeiros capítulos de Romanos, antes do capítulo 12, Paulo vai falar, como nós já falamos aqui, Paulo vai falar do poder, da grandiosidade da graça, da misericórdia e da salvação em Cristo Jesus. E para isso ele vai estar o tempo todo confrontando com a lei, que é a ideia que os judeus têm de agradar a Deus é através da lei, das tradições. Pois bem, Paulo vai aqui, parece que fazendo um caminho que é inverso. Imagine, rogo-vos, pois, irmãos, que, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Vivo, primeiro, sacrifício vivo. Irmãos, o culto na lei, o sacrifício era vivo ou morto? A oferta era entregue viva ou morta no altar? Todo sacrifício, toda oferta levada ao altar era para ser morto. Por isso que vem a palavra sacrifício. Era sacrificar. Então, o culto no Antigo Testamento se apresentava o sacrifício sobre o altar morto. Paulo começa dizendo:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Não mais morto, mas vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Quem era que era oferecido lá no altar no Antigo Testamento? Era o cordeiro, era o cabrito. Ele não queria ir para lá. Ele era levado para lá arrastado. Ele não queria ser degolado. Ele era levado para lá à força. Eu não sei se você aqui já presenciou, por exemplo, como é que chama? Eu não sei se hoje mudou o nome, mas não é tanta coisa nova. No meu tempo chamava matança. Não era um lugar que matava o gado, né? É matança ainda, né? Acho que não sei. Tem outro nome? Matadouro, era matança, matadouro. Irmãos, eu fui ver a primeira vez que eu fui no matadouro lá em Amaragi, eu via o desespero do touro lutando para não chegar naquele lugar onde ele seria morto. E eu fiquei, menino, vendo aquilo, que cena, que luta, que força, desespero do animal para não chegar lá. Eu lembro de uma cena, a gente morava num sítio e tinha aquele, eu falei essa semana aqui na escola, no culto de oração, acho que fui na escola bíblica, do animal, que ele é engordado para o abate, né? Lá no sítio o patrão fez um curral só para engordar, para matar. Engraçado. Botava lá uns garrotezinhos arrepiado e dava-se ração. E um farelo diferente dos outros, ou tudo no pasto. E eles lá, ficando bonitinho, engordando para quê? Para o abate. E eu vi também lá no sítio, eu lembro muitas vezes. Eu lembro que uma vez pegaram um boi lá para levar para o matadouro, que era umas meia hora da cidade para lá. Pegaram um boi, umas 2 vezes ele conseguiu partir corda e se livrar no caminho e voltar. Eu acho que aquilo não era saudade da terra dele, dos outros que ficaram, não. Eu acho que ele sabia para onde estavam levando ele e ele não queria ir. Então, sacrifício no Antigo Testamento, o animal era levado para onde? Para onde ele não escolheu ir. Ele não queria ir para lá. Agora, nós somos escolhidos por Cristo antes da fundação do mundo. Mas na hora de apresentar o nosso culto a Deus, nós é quem decidimos isso. Essa é uma escolha que nós fazemos. É nós que decidimos colocar diante de Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, o que Paulo começa dizendo é: o culto racional começa com uma entrega. É nesse lugar onde eu me rendo, onde eu me dou, onde eu digo: eu sou teu, Senhor, a glória é tua, seja exaltado o teu santo nome. Então, enquanto no Antigo Testamento o sacrifício era colocado lá morto, porque o animal era levado para lá amarrado, no nosso culto o sacrifício é oferecido vivo. Deus nos chama para esse sacrifício, para oferecermos um sacrifício vivo, entregando o nosso corpo, entregando nossas ações, entregando nossas escolhas a Ele. Nós precisamos escolher, nós precisamos ter ações, atitudes que glorifiquem ao Senhor. E para fazer isso, nós precisamos renunciar, às vezes, coisas que estão sendo para nós oferecidas e propostas. Porque, na verdade, nós fomos chamados para servir a Ele. Então, cultivar, alimentar
Um culto racional significa viver uma vida santa dia a dia. Irmãos, todo dia o crente ele tem que estar insatisfeito com o crente que ele é. Todo dia ele precisa querer melhorar. Todo dia. A pessoa pode até achar assim, eu tô bem na minha igreja. Não estou falando de qual é a igreja, qual é a denominação, qual é o ministério, qual é o seu ofício na igreja. O que estou falando é que a nossa vida, o nosso sacrifício tem que ser vivo. A gente não chegou, morreu. A gente oferece esse sacrifício em vida, com entrega. Então a gente todo dia sabe o quanto nosso Deus é merecedor do melhor. O quanto nosso Deus é digno do melhor. Então todos os dias nós precisamos desejar apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo. Isso diariamente. Aí no dia a dia ou diariamente, a gente já vai entender. No trabalho, nos negócios, em casa, na rua, na família, nos relacionamentos, nas decisões, nas escolhas, em tudo que eu vou fazer. Irmãos, nós escolhemos muitas coisas nessa vida, escolhemos a hora que vamos para determinado lugar, escolhemos até por que rua vamos, às vezes qual o caminho que nós queremos ir por ele. Agora não queremos às vezes escolher viver uma vida de gratidão e de santidade, uma vida que realmente honre a Deus, que glorifique a Deus, de forma que o nosso corpo ele se transforme, ele se torne um instrumento de adoração, porque escolhemos honrar a Deus em tudo na nossa vida. E não pode ser diferente. Porque se nós não tivermos essa consciência e se nós não estivermos decididos e viver, oferecer esse culto vivo, não tem como agradar a Deus. E Paulo vai dizer que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sempre ouso dizer que nós estamos aqui, é claro, primeiro pela vontade do Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui. Foi o Senhor que preparou esse dia, foi o Senhor que preparou esse lugar, foi o Senhor que preparou esse momento. Mas sabemos também que poderia se dizer, eu não vou para a igreja hoje não, eu não vou para o culto hoje não. E você escolheu estar nesse culto hoje à noite, para oferecer a Deus o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é o vosso culto racional. Segundo versículo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O culto racional, ele exige de nós renovação da mente. Uma mente
renovada. Por que isso, irmãos? Esse mundo tenta moldar a nossa vida. Se você for observar, esse mundo quer incutir, quer colocar dentro da nossa mente, quer colocar dentro de nós seus valores, suas prioridades, suas vontades, seus pensamentos. O mundo luta o tempo todo para nos afastar dessa vontade soberana de Deus, dessa vontade maravilhosa de Deus. O mundo tenta nos impedir de viver e servir a Deus com um culto racional, de oferecermos a Deus um sacrifício que lhe seja vivo, santo e agradável. O mundo o tempo todo luta, tentando colocar na nossa mente que para ser crente não precisa ser assim, e que isso não é nada demais, além das coisas que a gente não percebe e que vão tomando lugar na nossa vida. Coisas que a gente não percebe. Eu já falei aqui outro dia que, a gente falando aqui sobre o que Tiago fala sobre o poder da língua, né, que o homem coloca uma rédea no cavalo e bota ele para tudo que é lugar, mas se perde com a sua própria língua. Ele não consegue controlar a língua. E eu falei aqui que às vezes você está num lugar, em determinado lugar, um ambiente que tem outras pessoas, e tem alguém que você nunca viu, você não sabe nem quem é, conversando com outro, tratando de um assunto. E a gente está lá escutando aquela conversa, e por curiosidade a gente começa ouvindo, e daqui a pouco a gente começa se envolvendo, e daqui a um momento a gente está com vontade de dar opinião, de falar alguma coisa, sem nem sequer ser convidado para a conversa, sem nem sequer saber da história realmente qual é, mas a gente quer logo dar opinião. Aí você vai dizer, não, mas comigo não é assim não. Sim, amém, tomara que não seja mesmo, mas que há uma grande possibilidade disso. E quando a gente sabe do tema, pronto, aí é que a gente quer falar. Quando a gente sabe da história, aí é que a gente quer dar opinião mesmo, sem ser convidado. Depois que a gente sai daquele lugar, as pessoas ficam dizendo, é metido, né? Se mete na conversa dos outros. Tu perguntou alguma coisa? Não, ninguém convidou, a pessoa se mete. É a língua, irmãos. A língua quer estar lá. Então, nesse mundo, a gente tem uma luta muito grande. A gente tem que nos esforçar, porque nós temos que colocar a nossa mente, para que a nossa mente realmente seja uma mente inclinada a agradar e a servir a Deus, a ser uma mente transformada. Paulo diz isso. Mas que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que hoje, quando o mundo, quando fomos tentados pelas sugestões do mundo, daquilo que não vem de Deus, daquilo que é contrário à vontade de Deus, quando a gente for tentado, que a nossa mente tenha realmente sido renovada pelo entendimento que há em Cristo Jesus. E que a gente possa dizer não para essa sugestão, não para essa proposta. Então, o culto racional nos chama a um caminho diferente. A minha mente quer agradar e servir a Deus. A renovação da mente acontece quando nós somos confrontados. E aí, a importância, por exemplo, do culto. Porque às vezes a gente passa uma semana até, não somente um dia, a gente passa uma semana bem relaxado. E quando eu digo relaxado, às vezes é descuidado. Descuidado às vezes da palavra de Deus, descuidado às vezes até mesmo de orar.
Aí a gente chega num culto como hoje, aí ouvimos um testemunho como o que a irmã Yara contou. Do acidente a gente já conhece, já viu o livramento e já sabe. E a gente, mas é como se o Senhor dissesse, eu estou dando a oportunidade de você lembrar de novo que a minha misericórdia está sobre a sua vida, que a minha misericórdia está sobre vocês, que o meu cuidado está sobre vocês. E aí a gente precisa, meu Deus, como eu fui relapso essa semana, como de repente eu deixei de orar em momentos que eu poderia estar orando mais. Eu deixei de ler a palavra, Senhor. A minha mente se descuidou por alguma coisa. Eu ouvi tanto, eu escutei tantas coisas e não ouvi a tua palavra, e não ouvi a mensagem do Senhor. Mas aí, eu chego no lugar onde eu sou confrontado pela palavra de Deus a ter uma mente transformada, a ter uma mente que não se conforma com este mundo, mas que é transformada pela renovação da palavra. E uma mente transformada pela palavra de Deus, ela vai discernir o que agrada a Deus. E ela vai rejeitar padrões, conselhos que são contrários ao reino de Deus. Irmãos, você sabe que a gente se acostuma com coisas ruins às vezes. Postura errada, né? Se você observar, eu sou meio cocundo, né? Eu nem percebo isso, eu só percebo nos vídeos. Quando eu vejo, toda vez que eu olho, vou assistir o culto aqui, que eu me vejo chegando aqui, eu digo, vixe, Jesus, como ele é cocundo. Eu nem vejo isso. Chego na frente do espelho, olho para mim, só vejo a minha cara bonitinha. Não vejo atrás. Aí quando eu vou ver o culto aqui, que eu saio, passo na frente da câmera ali, que vai chegando, eu digo, Jesus, eu sou troncho assim. A gente adquire posturas na nossa vida. Não sei se na Segunda Guerra Mundial, eu não lembro, eu não sei, eu sei que tem o histórico de que perceberam que estava tendo muitos abates de aviões na guerra. Aviões, os caças, né, os aviões de combate de guerra. E descobriram que um dos problemas era a postura dos pilotos. Como eles estavam assentados. E fizeram uma alteração. E houve uma melhoria grandíssima. O resultado positivo foi enorme. A gente às vezes nem percebe. Por exemplo, Salatiel sabe, lá na sala eu me sento, eu trabalho, tem uma mesa aqui, o computador, estou trabalhando, tem o birô, tem outro birô aqui atrás, tem outro lá do outro lado, só eu sozinho numa sala. Eu tenho uma cadeira e a gente trabalha com duas do lado sem ter ninguém mais, mas tem duas cadeiras de lado. Eu ocupo tudo. Mas vi uma coisa, cada uma pior do que a outra, né? Salatiel sabe. Cada uma pior do que a outra. Mas, irmãos, eu não me acostumo com as cadeiras desconfortáveis, erradas. Eu me sento aí, Salatiel dizer aquela cadeira, a coluna. Eu só sei disso no final da semana. Eu largo à noite, venho para casa, ou venho culto aqui, vou para casa, durmo, no outro dia de manhã eu vou de novo, me sento na cadeira de novo. Aí eu tento mudar de uma para outra. A outra, uma puxa para um lado, a outra para o outro. Sempre desconfortável. E o corpo se acostuma com isso. Aí se acostuma com coisas ruins. A mesma coisa com coisas que desagradam a Deus. Tem coisas que entram na vida do crente, tem coisas que ocupam lugar na vida do crente e que não provém de Deus.
E o inimigo, ele sabe disso. E a gente sabe que para pecar você não precisa ir muito longe. Você não precisa acordar decidido a pecar. Se você acordar de manhã e disser, hoje eu não peco, já está pecando. Já começou a pecar antes de pecar. Então, para pecar você não precisa de muito esforço. O inimigo sabe disso. Ele sabe que a gente se acostuma e aceita coisas que não agradam a Deus, que não provém de Deus. Sabe uma coisa simples? É o nosso ego. Só precisa a gente ser elogiado. É tão bom ser elogiado. Se alguém chegar e diz que gosta da gente, a gente fica bestinha. É claro que a gente não está atrás disso. Mas chegar para dizer que gosta, a gente gosta. Irmão. Eu digo sempre, quem é que não gosta de ser gostado? Não é? Agora, quer ver? Coisa ruim é quando estavam falando mal de você. A gente já liga logo as antenas. E a gente quer logo encontrar o defeito daquela pessoa. A gente não quer saber se a gente tem defeitos que aquela pessoa realmente enxergou. A gente só quer agora descobrir os defeitos daquela pessoa. Ela também não fala de mim por causa disso. É mal agradecida, é não sei o que mais. A gente tem tudo para que o nosso ego ele seja alimentado. E se ele não é alimentado, a gente não se sente bem. Então vem a coisa, mesmo que seja ruim. E você sabe, Sansão, por exemplo, ele não caiu, não foi uma mulher feia chegando perto dele dizendo, tu não presta, homem. Não. Sansão caiu por quê? Colocaram a mulher que demonstrava interesse por ele para acalentá-lo, para dizer que gostava dele. Ele não foi como José. José disse, Deus me guarde de eu pecar contra ele e contra o meu Senhor. Sansão achava que estava absoluto. Pensou que não. Sem contar que ele já tinha se esquecido lá atrás. Ele matou o leão, foi embora, passou dias. Quando ele voltou, na carcaça do leão tinha um enxame de abelhas e tinha mel. Ele pegou e provou do mel. O mel é bom. Só que ele se esqueceu de um princípio dos judeus. Os judeus não tocavam em animal morto, uma carniça no meio da estrada. E ele foi se alimentar porque tinha um melzinho gostoso lá. Ele se esqueceu de valores, de princípios na vida dele. A gente muitas vezes pensamos até que o nosso culto agradou a Deus e a gente fica satisfeito com o nosso culto por causa daquilo que a gente sente no momento do culto. Culto não é esse momento apenas. Paulo está dizendo, apresenteis o vosso corpo. Não é o vosso corpo no culto. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é o vosso culto racional. Então, sem essa renovação da nossa mente, sem essa renovação do nosso entendimento, nós vamos adorar, nós vamos cantar, nós vamos dar glória, mas essa adoração será algo superficial. Deus sabe. Não tem aquela história... Não, tem um filme aí de terror. Eu sei o que você fez no verão passado. E acharam pouco, foram fazendo... Eu ainda sei o que vocês fizeram. Mas, de fato, Deus sabe o que nós fizemos hoje pela manhã. Deus sabe tudo o que nós fizemos essa semana. E Ele sabe se a gente entrou aqui hoje à noite com uma mente transformada, renovada, ou no mínimo, pelo menos, dispostos a sermos transformados na nossa mente, no nosso entendimento, para que o nosso culto seja um culto racional e agradável a Ele. Ele sabe de fato e de verdade. Eu acho que o bom para nós é seguirmos o exemplo daquele filme. Já que a gente falou de terror, falar de um filme correto. Um filme de bom exemplo. Em seu lugar, o que faria Jesus, né? É esse o filme. Em seus passos, o que faria Jesus. É um filme interessante.
apesar de que alguns dizem que é uma heresia, mas eu achei interessante. Mas vamos lá. Além de ter uma mente renovada, no capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para nós encerrarmos. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verdadeiro culto racional nos leva a viver a vontade de Deus. Não é o que eu vou ler hoje à noite, não é o que eu vou cantar no culto hoje à noite, é o que eu vou viver na minha vida, viver a vontade de Deus. Quando entregamos o corpo e renovamos a mente, passamos a viver a vontade de Deus na forma prática. Corpo entregue, mente renovada, corpo conduzido à presença do Senhor e mente cheia de entendimento da palavra de Deus. Nós vamos viver uma vida de praticidade da vontade de Deus. O culto racional não é a teoria, o culto racional não é o que eu sei, o culto racional não é o que eu penso, o culto racional não é o que eu idealizo. O culto racional é experiência dia a dia com a vontade de Deus. É a vontade de Deus agora, nesse momento. É a vontade de Deus amanhã, quando eu acordar para trabalhar. É a vontade de Deus mesmo quando eu for provocado lá por alguém. É a vontade de Deus mesmo quando eu estiver sofrendo uma injustiça. É a vontade de Deus manifesta sobre mim, através da minha vida, mesmo quando as coisas não são as melhores, mesmo quando o que eu estou vivendo não é o mais agradável. E viver assim é testemunhar com a própria vida o poder do Evangelho. Quando vivemos essa mente, esse corpo entregue na presença de Deus, essa mente transformada, passamos a viver a vontade de Deus. E a partir de então, esse viver vai ser um testemunhar com a própria vida o poder do Evangelho. Paulo diz isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para o que crer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda graça e uma mente com discernimento do que é viver a vontade de Deus. Essa vontade de Deus é agradável. Primeiro, ela é boa, porque ela nos conduz ao melhor de Deus. Qual seja a boa, a vontade boa de Deus. Essa vontade de Deus é boa, por quê? Porque ela nos conduz ao melhor de Deus para a nossa vida. Deus é bom. E Deus é bom não porque Ele fez uma coisinha boa, agradável na nossa vida. Ele é bom porque a bondade faz parte da sua essência. Deus é bom porque na sua bondade Ele nos oferece o melhor. Essa vontade é boa porque nos conduz a isso que Deus tem de melhor para nós. É agradável. Porque enquanto nós somos levados por essa boa vontade de Deus, ao melhor de Deus, nós somos conduzidos em paz. Essa boa vontade de Deus nos leva ao melhor. E quando nós somos conduzidos ao melhor, isso se torna agradável, porque nós temos paz com Deus, diz a palavra. E ao mesmo tempo ela é perfeita.
a vontade de Deus é perfeita, porque ela leva-nos a uma completa transformação em nós. Viva para a glória do Senhor. Viva o melhor de Deus na sua vida. Viva em paz com Deus no seu viver. Viva de forma que a obra transformadora do Senhor progrida, cresça, aumente na sua vida a cada dia. Que o Senhor nos ajude a viver diante do Senhor e a oferecer a Ele um culto como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque, tendo uma mente transformada, nós iremos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento precioso de estarmos aqui na casa do Senhor. Continuemos orando pela vida do nosso irmão Eduardo. Essa semana ele foi internado na UPA para fazer uns procedimentos. Pediram para ele fazer uma tomografia. Orem a Deus, ele vai precisar fazer um novo procedimento na perna. Então orem pelo nosso irmão Eduardo, orem pela nossa irmã Luzenita. E continuemos orando a Deus para que o Senhor, na sua bondade, continue cuidando de nós, em nome de Jesus. Oremos principalmente para que a nossa vida e a vida dos nossos irmãos estejam alinhadas à vontade de Deus, em nome de Jesus. Para que o corpo deles e o nosso seja sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aconteça o que acontecer, passemos pelo que tivermos que passar, estejamos oferecendo um culto racional, um culto agradável a Deus. Nós sabemos que vivemos dias difíceis no mundo, guerras, os poderes corrompidos, e nós estamos aí em anos de eleição, Copa do Mundo, o brasileiro se ilude, o povo se ilude fácil com tantas coisas. Oremos a Deus para que o Senhor nos dê graça, para que a gente realmente, como igreja do Senhor, viva a vontade do Senhor e obedeça a Ele. Os dias são maus, mas Deus é fiel. Amém? Vamos colocar em pé. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entregues tudo a mim, confia de todo o coração, porque Ele diz: e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Senhor, como é bom estar na tua presença, desfrutar da tua palavra, desfrutar do esclarecimento, da revelação que a tua palavra tem para o nosso coração e para a renovação da nossa mente. Senhor, te agradecemos porque mais uma vez, Senhor, a tua palavra nos adverte, nos alerta que nós podemos, Senhor, entregar a nossa vida, o nosso corpo, nos colocar na dependência do Senhor, confiar nos seus cuidados e ser renovados na nossa mente, no nosso entendimento, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. E que assim o fazendo, Senhor, nós vamos experimentar, ó Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, soberano Deus. Nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos nessa noite, porque, ó Deus, em cada testemunho, em cada louvor, Senhor, em cada expressão e em cada pessoa aqui nessa noite, nós podemos ver, nós podemos visualizar a presença do milagre do Senhor, do cuidado do Senhor, do zelo do Senhor, do quanto, ó Deus, o Senhor tem cumprido com as suas promessas de cuidar, de trazer, ó Deus, livramento, de guardar a nossa vida. E onde, Senhor, nós não percebemos, a tua mão está lá e nos sustém, mesmo que a gente não enxergue, Senhor. Há uma manifestação da tua graça, da tua glória, da tua misericórdia sobre nós. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor cuida da nossa vida. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Como é bom, Senhor, sabemos que vamos dormir hoje à noite e que, ó Deus, a tua vontade será cumprida, se estabelecerá sobre nós e sobre os nossos, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de maneira que o nosso ser, que o nosso corpo seja oferecido a Ti como sacrifício vivo, santo e que seja agradável a Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, a nossa mente não seja influenciada, impactada, Senhor, pelas sugestões desse mundo, mas que seja renovada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por todos que aqui estão hoje à noite, pela vida de cada um, pela história de livramento e milagre. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado e oramos, ó Pai, por aqueles que não estão aqui conosco, que não puderam estar aqui hoje à noite, que gostariam de estar ou mesmo não desejariam estar, mas nós oramos para que a tua misericórdia e graça os alcance onde quer que eles estejam. Oramos, ó Deus, pelos que estão enfermos,
Oramos, ó Deus, pelos que precisarão passar por procedimentos cirúrgicos. Oramos e colocamos a vida de todos eles em tuas mãos. Oramos crendo, ó Deus, que a tua vontade é boa, porque ela nos conduz ao melhor. Então, Pai, oramos, cumpra-se a tua vontade na vida dos teus filhos. Oramos em nome de Jesus, ó Deus, pela vida daqueles que estão hoje sofrendo e lutados, estão, ó Deus, agora vivendo crises, desesperos, angústias. Oramos para que o Senhor restaure e liberte em nome de Jesus. Oramos sim, Senhor. Oramos por aqueles que têm causas pendentes na justiça e que parecem, Senhor, insolúveis. O Senhor é Deus de soluções de causas. Nós colocamos essas situações em tuas mãos. Oramos, ó Deus, pelas mães que oram pelos seus filhos, pelos seus netos, pedindo a tua misericórdia. Ó Deus, atende orações e guarda em nome de Jesus. Oramos, ó Senhor, oramos pela família, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos jovens, adolescentes, oramos por nossas crianças, abençoamos eles em nome de Jesus. Que o Senhor os faça ser saudáveis, que o Senhor os faça ser inteligentes, que o Senhor os faça ser tementes ao Senhor, para a glória do teu nome. Oramos, ó Deus, e consagramos a família diante do teu altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, dá uma semana de graça e bênçãos, de vitória ao teu povo e livramentos, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Sim, irmão, sábado nós teremos aqui